Naquela manhã silenciosa de sexta-feira, tudo parecia resolvido. O corpo de Jesus havia sido retirado da cruz, envolto em linho e colocado dentro de um sepulcro fechado com uma pedra pesada, selado com a autoridade romana. Para muitos, aquilo não era apenas o fim de um homem, era o fim de um movimento. Era o encerramento de uma ameaça que crescia rápido demais, forte demais, perigosa demais. E por trás dessa aparente vitória, havia um nome, um homem que operava nos bastidores com precisão fria, estratégica, quase cirúrgica: Caifás, o sumo sacerdote que havia conseguido aquilo que poucos antes dele conseguiram: permanecer no poder por quase 2 décadas em um dos períodos mais instáveis da história de Israel. Mas existe um detalhe que muda completamente essa história, porque o que parecia uma vitória absoluta começaria a se desfazer poucos dias depois, e 40 dias mais tarde, aquele mesmo homem poderoso seria removido com a mesma eficiência que usou para condenar Jesus. Antes de continuar, já se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque aqui você vai entender não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu, e como essas histórias ainda refletem decisões que todos nós enfrentamos hoje. E eu quero te fazer uma pergunta enquanto você assiste: até que ponto alguém pode ir para manter o controle da própria vida, mesmo diante da verdade? Porque a história de Caifás não é apenas sobre política ou religião, é sobre escolhas. E escolhas têm consequências. Para entender a queda de Caifás, é preciso primeiro compreender o tamanho do poder que ele havia acumulado. Seu nome completo era José ben Caifás, e ele ocupou o cargo de sumo sacerdote por cerca de 18 anos, algo extremamente raro, considerando que esse cargo era altamente instável sob o domínio romano. Seu próprio sogro, Anás, havia sido deposto após poucos anos, mas Caifás permaneceu. Isso não foi por acaso. Isso revela um homem com uma habilidade política excepcional, alguém que sabia navegar entre interesses conflitantes sem perder o controle. Porque o sumo sacerdote não era apenas um líder religioso. Ele era o homem mais poderoso de Israel, dentro da estrutura criada por Roma. Ele presidia o Sinédrio, o conselho de 71 membros que funcionava como tribunal supremo, autoridade religiosa e centro de decisões políticas. Ele controlava o templo, que não era apenas um lugar espiritual, mas também o centro econômico da nação, movimentando grandes quantias em ofertas, impostos e comércio. E talvez a função mais delicada de todas: ele precisava manter a paz entre um povo profundamente religioso e um império que não tolerava revoltas. Era um equilíbrio constante, uma corda bamba, e Caifás se manteve firme sobre ela por anos. Mas então surge Jesus de Nazaré, um homem que começa a atrair multidões, desafiar autoridades, confrontar práticas do templo e realizar sinais que não podiam ser ignorados. E é aqui que algo importante acontece. Caifás não reage como alguém emocionalmente ofendido. Ele reage como um estrategista, como alguém que identifica uma ameaça ao sistema. O Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 49 a 50, registra uma das falas mais reveladoras desse momento. Durante uma reunião do Sinédrio, enquanto alguns ainda discutiam o que fazer, Caifás interrompe com uma frase direta: Vós nada sabeis, nem considerais se nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Essa frase não fala de justiça, não fala de verdade, fala de cálculo. Um homem precisava morrer para que o sistema sobrevivesse. E a partir desse momento, tudo começa a se mover. Caifás sabia que precisava de aliados. Os fariseus tinham motivos religiosos para se opor a Jesus, questões sobre a lei, o sábado, a autoridade espiritual. Já os saduceus, grupo ao qual Caifás pertencia, tinham preocupações políticas. Um movimento messiânico poderia provocar uma reação violenta de Roma. 2 interesses diferentes, mas um mesmo objetivo. E havia também o fator tempo. A Páscoa estava próxima. Jerusalém estava cheia. O clima era tenso. Qualquer agitação poderia se transformar em revolta. Mas, ao mesmo tempo, aquele momento oferecia uma oportunidade perfeita. Se tudo fosse feito rápido, antes que os seguidores de Jesus reagissem, antes que o povo percebesse, o problema poderia ser eliminado silenciosamente. E então surge o elemento final: Judas, um dos discípulos. 30 moedas de prata. A informação interna que tornaria possível prender Jesus sem tumulto. E assim, na noite entre quinta e sexta-feira, enquanto Jesus orava no Getsêmani, a engrenagem de Caifás já estava em movimento.
Tudo estava sob controle, ou pelo menos era isso que parecia. A prisão de Jesus não foi um ato impulsivo, foi o resultado de um plano meticulosamente executado. Ainda naquela madrugada, ele foi levado primeiro à casa de Anás, o sogro de Caifás, uma figura que, mesmo fora do cargo oficial, ainda exercia grande influência sobre a liderança religiosa. Esse primeiro interrogatório não era apenas uma formalidade, era uma preparação. Um momento para alinhar discursos, organizar acusações e ganhar tempo até que o Sinédrio estivesse reunido. Em seguida, Jesus é conduzido até a casa de Caifás, onde o julgamento acontece, não à luz do dia, como exigia a lei, mas no escuro da noite, longe dos olhos do povo. E aqui começa uma sequência de violações que revelam muito mais do que um simples erro jurídico, revelam a urgência de condenar, custe o que custar. A lei judaica proibia julgamentos durante a noite, proibia sessões em dias festivos e exigia testemunhas consistentes. Mas nada disso foi respeitado. O Evangelho segundo Lucas capítulo 22, versículos 63 a 71 mostra que as testemunhas sequer conseguiam concordar entre si. A acusação não se sustentava e, mesmo assim, o julgamento continuava. Diante do fracasso das testemunhas, Caifás toma uma decisão que muda completamente o rumo do processo. Ele se levanta e dirige a Jesus uma pergunta direta, algo que nenhum acusado era obrigado a responder. Ele diz: "Conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus." Essa pergunta não era neutra, era uma armadilha, porque qualquer resposta afirmativa seria automaticamente considerada blasfêmia. E então, pela primeira vez durante todo o julgamento, Jesus responde de forma clara e direta. O Evangelho segundo Mateus capítulo 26, versículo 64 registra suas palavras: "Tu disseste, contudo, vos digo que vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu." Naquele instante, Caifás rasga suas vestes, um gesto que, segundo a tradição, simbolizava indignação diante de uma blasfêmia. Mas ali, aquele gesto também tinha outra função: encerrar o julgamento. Era a declaração final que tornava qualquer debate desnecessário. Blasfemou. Que necessidade temos ainda de testemunhas? E assim, a condenação foi selada. Mas havia um detalhe importante: nem todos concordaram. O Evangelho segundo João, capítulo 19, menciona que José de Arimateia e Nicodemos, ambos membros do Sinédrio, não apoiaram aquela decisão. Ainda assim, suas vozes não foram suficientes para impedir o resultado. A sentença já estava definida, faltava apenas a aprovação romana. Por quê? Sob o domínio de Roma, os líderes judeus não tinham autoridade para executar ninguém. E é nesse momento que Jesus é levado até Pôncio Pilatos. Caifás havia feito sua parte. O plano parecia perfeito. Um julgamento rápido, uma condenação garantida, uma execução iminente. Tudo indicava que o problema seria eliminado antes que pudesse crescer ainda mais. E, de fato, poucas horas depois, Jesus estava na cruz. A multidão assistia. Os líderes religiosos observavam. E Caifás, possivelmente, via naquele momento a confirmação de que havia tomado a decisão certa. O sistema estava protegido. A ordem havia sido mantida. Mas existe algo que ninguém naquela cena conseguiu perceber completamente. Algo que transforma aquele julgamento em um dos eventos mais paradoxais da história. Por quê? Ao declarar que era melhor que um homem morresse pelo povo, Caifás estava, sem saber, ecoando uma verdade muito maior do que seu próprio cálculo político. O Evangelho segundo João capítulo 11, versículos 51 a 52 revela que aquela declaração tinha um significado profético, que Jesus morreria não apenas por uma nação, mas para reunir em um só corpo os filhos de Deus dispersos. Ou seja, o homem que acreditava estar salvando um sistema, estava, na verdade, participando do cumprimento de um plano muito maior, um plano que ele não compreendia, um plano que não podia controlar. E é aqui que a história começa a virar, porque o que parecia o fim estava prestes a se tornar o começo de algo que ninguém conseguiria conter. Se tudo tivesse terminado na cruz, Caifás teria vencido. O sistema teria permanecido intacto, o problema teria sido eliminado e a história seguiria seu curso sem grandes rupturas. Mas algo aconteceu, algo que nenhum cálculo político, nenhuma estratégia humana, nenhuma estrutura de poder poderia prever. O sepulcro ficou vazio. A pedra,
que havia sido selada com a autoridade romana, foi removida. Os guardas, colocados ali justamente para evitar qualquer fraude, não tinham explicação. O Evangelho segundo Mateus capítulo 28, versículos 11 a 15 relata que esses mesmos guardas foram até as autoridades religiosas contar o que havia acontecido, e a resposta de Caifás foi exatamente aquilo que ele havia feito durante toda a sua vida, tentar controlar a narrativa. Eles foram subornados. Uma história foi criada. Dizei que os discípulos vieram de noite e roubaram o corpo enquanto dormíeis. Uma versão frágil, cheia de contradições, mas que ainda assim foi espalhada. Porque quando o poder não consegue explicar, ele tenta silenciar. Quando não consegue negar, tenta confundir. Mas havia um problema maior, outra história estava circulando. E essa história tinha testemunhas. Homens e mulheres começaram a afirmar que tinham visto Jesus vivo. Não apenas visões ou ideias, mas encontros reais, conversas, refeições, toques. O Evangelho segundo João capítulo 20, versículos 27 a 29, registra o momento em que Tomé toca nas feridas de Jesus. O Evangelho segundo Lucas capítulo 24, versículos 30 a 43 descreve Jesus comendo diante dos discípulos. Essas não eram pessoas com poder, influência ou estratégia política. Eram pescadores, mulheres, gente comum, mas que agora carregavam uma convicção inabalável. E então, 50 dias depois da crucificação, no dia de Pentecostes, algo acontece em Jerusalém que escapa completamente do controle de Caifás. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 41 descreve como Pedro, o mesmo homem que havia negado Jesus dias antes, se levanta no meio da cidade e começa a pregar. E naquele dia, cerca de 3.000 pessoas respondem à mensagem. Não em uma cidade distante, mas em Jerusalém, o mesmo lugar onde tudo havia acontecido, o mesmo lugar onde Caifás ainda exercia autoridade. Aquilo não era apenas um problema que havia retornado, era um movimento que havia se multiplicado. Caifás tenta reagir. Ele convoca Pedro e João diante do Sinédrio. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 13 a 21 mostra um detalhe impressionante. Os líderes reconheciam que aqueles homens eram simples, sem instrução formal, mas não conseguia negar algo evidente. Eles haviam estado com Jesus. Havia neles uma autoridade que não vinha de posição, nem de conhecimento humano. E pela primeira vez em 18 anos, Caifás enfrenta algo que não pode controlar. Ele ameaça, prende, solta, e cada tentativa de silenciar só fortalece ainda mais o movimento. Até que, no ano 36 depois de Cristo, algo inesperado acontece. O mesmo poder romano que sustentava sua posição decide removê-lo. O legado romano da Síria, Vitélio, desce até Jerusalém e destitui tanto Pôncio Pilatos quanto Caifás. O homem que havia sobrevivido a 4 imperadores, que havia dominado o sistema por quase 2 décadas, é removido com a mesma frieza burocrática com que Roma descartava qualquer peça inconveniente. Décadas depois, no ano de 1990, um ossário é encontrado em Jerusalém com a inscrição José, filho de Caifás. Uma confirmação arqueológica de que aquele homem realmente existiu, governou e caiu. Mas o que torna essa história tão impactante não é apenas o seu fim, é a decisão que a define. Caifás tinha informação. Ele viu, ouviu, acompanhou tudo de perto. E mesmo assim, escolheu não mudar. Porque mudar significaria perder o poder, perder o controle, perder tudo que havia construído. E aqui está o ponto central. O custo de reconhecer a verdade era, para ele, maior do que o custo de permanecer no erro. E talvez essa seja a parte mais desconfortável dessa história, porque ela não fala apenas de Caifás. Ela fala de decisões que ainda hoje são tomadas todos os dias. Quantas vezes alguém sabe que é certo, mas escolhe o que é conveniente? Quantas vezes o medo de perder algo impede uma mudança necessária? Agora eu quero te ouvir. Já houve um momento na sua vida em que você sabia exatamente o que precisava fazer, mas o custo parecia alto demais? Escreve aqui nos comentários, porque isso pode ajudar outras pessoas também. E se esse conteúdo te fez refletir, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque às vezes, a diferença entre permanecer no erro e viver uma transformação está em uma única decisão. E essa decisão sempre chega